Paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, do verso 36 ao 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Amém. O texto em questão está falando de uma mulher chamada Ana. Esta Ana, em que o texto trata, na verdade, em toda a Bíblia, só fala dela nesses 3 versículos. Então existe a famosa Ana do Antigo Testamento, mas esta Ana, em 3 versículos, ela nos dá uma grande lição para as nossas vidas. Essa mulher é de um tamanho exemplo, o qual a gente deve prestar atenção e o qual nós devemos ver e pôr em prática em nossas vidas. Um exemplo de perseverança, de dedicação, de fé. O texto chama a Ana de profetisa. Se ela era profetisa, é porque ela era usada por Deus. Mas para que ela fosse usada por Deus, o texto destaca algumas qualidades, algumas coisas que ela fazia, a qual fez com que Deus a usasse. Primeiro apresenta que ela era avançada na idade e era viúva de quase de 84 anos. Se ela tinha 84 anos e ela foi casada durante 7 anos, desde sua virgindade, normalmente, levando para a cultura da época, as mulheres da época casavam em média de 13 anos. Essa era a média da época. Então, se ela casou com 13 anos e foi casada durante 7 anos, então, quando ela tinha 20 anos, o seu marido faleceu. Então, ela tinha, aqui no texto, 84 anos. Então, fazia 64 anos, aproximadamente, que ela estava viúva. E durante esses 64 anos, ela só se dedicou a servir ao Senhor. E o interessante é que o texto fala que durante todo este tempo, ela estava em jejum, em oração, de noite e de dia. Veja a perseverança, o exemplo desta Ana. Por isso que ela era usada por Deus. Imagina nós dedicarmos o nosso tempo dia e noite em oração e em jejum. Com certeza Deus vai nos usar tremendamente. E o texto ele é tão interessante que quando isso aconteceu, Jesus acabava de nascer. Jesus acabava de nascer e ela já falava no templo a respeito de Jesus. Jesus acabava de nascer, mas a pregação de Jesus já estava acontecendo antes da sua vinda, antes da sua morte na cruz, antes da sua ressurreição, mas ela já falava da redenção de Jerusalém, que todos esperavam, das profecias, o qual os profetas falaram no texto sagrado.
Então, enquanto ela estava no texto, durante todos esses anos, ela estava pregando a respeito de Jesus. Enquanto hoje, às vezes você vai num templo, você vai na igreja, ouve mais se falar de prosperidade do que de Jesus. Ouve mais falar de troca com Deus do que a respeito da volta de Jesus. Porque naquele tempo eles esperavam o aparecimento do Messias, o qual estava prometido nas Escrituras Sagradas, o qual iria salvar o mundo, a redenção, o Redentor. Eles estavam aguardando este Messias, e por causa disso eles pregavam a vinda do Messias, a vinda do Redentor. Jesus veio, o Messias veio, e a pregação continua, porque ele veio e a sua promessa de redenção para nós continua. Ela apenas com base em profecia já pregavam. Hoje a nossa base é que Jesus já veio, a profecia já se cumpriu, e hoje o que nós temos são promessas da redenção do nosso corpo, da volta de Jesus, da glória eterna. Então, muito mais do que a profetisa Ana, nós temos que pregar, que servir a Deus de dia, de noite. Muito mais do que a profetisa Ana, nós temos que falar da redenção do Senhor Jesus. Porque breve Ele virá, breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas não é isso que tem acontecido por aí. Não é isso que a gente está vendo nas igrejas. Na verdade, as igrejas estão lotadas porque as pessoas estão em busca de ajuda. As pessoas querem ajudar, as pessoas querem ajuda, querem a solução para o seu problema. Mas elas não querem quem solucione o problema. Elas não querem Deus, elas não querem a Jesus se Ele não solucionar o seu problema. Nós temos que ir atrás de Jesus, anunciar a Jesus, Ele resolvendo o meu problema ou não. O problema é o de menos. As nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas adversidades estão em segundo plano. A nossa busca tem que ser por Deus. Deus não pode nos faltar. Coisas podem nos faltar, mas Deus não pode nos faltar. Este é o mais importante. E é este Deus, este Senhor Jesus, que nós temos que anunciar às pessoas. É esse que nós temos que estar falando de dia e de noite, anunciando sobre a redenção dEle. Pois Ele vai solucionar o problema que nenhum homem nesta terra soluciona, que é a vitória sobre a morte. Porque que adianta ser curado de uma doença hoje e morrer amanhã e não ter a salvação em Cristo? De que adianta eu ir atrás de Jesus para curar, para me ajudar financeiramente, mas eu ir atrás dele em busca da salvação da minha alma? Isso está em segundo plano. Não adianta de nada. O que adianta é eu ir em busca de Jesus para a salvação da minha alma. E se a solução dos meus problemas, se Ele quiser, Ele dá, Ele dá. E assim nós vamos receber. Agora, se Ele não quiser, Ele não dá. O importante é que nós estejamos firmes com Ele. Nós tenhamos firme a nossa confissão. Independente da situação, independente das nossas condições, seja ela qual for, nós temos que ir em busca de Jesus e nós temos que anunciar a Jesus. E assim como Ana perdeu o seu marido muitos anos atrás, logo com 20 anos de idade, ela passou a servir a Deus, independente da circunstância, independente da situação. Ela se dedicou a Deus de dia e de noite, dedicando, orando e jejuando
e anunciando a redenção que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém?